Olha só, a gente tem uma perguntinha um pouco diferente na enquete, porque a gente não vai nem perguntar se você já teve problema com o vizinho ou não, porque a gente sabe que 80% é responder que sim, porque infelizmente, problema no condomínio ou com o vizinho na rua sempre tem, né, gente? Mas a gente quer saber qual é o maior incômodo que você tem aí no seu condomínio, seja de casa, seja no seu apartamento, tá? Hashtag cachorro, aquele cachorro que não para de latir, que vai para um lado para o outro e briga, ou faz xixi no elevador. Ixi, e o dono não limpa. Né? O problema, na verdade, não é o cachorro, é o dono, né? Mas enfim, hashtag cachorro. Ou aquela criança que grita, que bate bola dentro do apartamento, hashtag criança. Ou hashtag calote, aquele pessoal do condomínio que não paga o condomínio. Tá inadimplente, Esse é o problema. Eita. Ou hashtag barulho, aí barulho em geral, né, amiga? Em geral. Som alto, a TV alta. Eu tenho um vizinho que escuta a TV e eu acho que ele tá sozinho, que é companhia. Aí ele compartilha o que ele tá assistindo com todos o prédio. Pode ser até que ele esteja fazendo coisas e deixa a TV ligada num volume Deus mais amado, alto, nem pensei sabe? nisso. Jesus Cristo. Não tá assistindo. Ainda se for isso, tá bom. Não tá assistindo, né? Ele tá, assim, fazendo atividades e aí... Não, se for isso, tá bom, né, amiga? Porque aí a gente tá poupando, a gente já ouvir qualquer coisa. Mas o ruim é quando é muito alto o barulho de som. Meu Deus. Nossa, incomoda, né, gente? Difícil. Ninguém gosta de ficar ouvindo muito tempo um som alto. Pois é, viver em condomínio é entender que nem tudo pode ser do jeito que a gente gostaria, não é verdade? É aquela frase que eu comecei a falar no início do nosso programa, meu direito termina onde começa o do outro. Perfeito. Essa frase é demais. Tinha que ser tatuado em todo mundo, né, gente? Ainda mais um sem noção. Então vamos falar sobre esses problemas mais comuns nos condomínios e como a gente pode resolver também, né? Não é só ficar falando aqui sem resolver. De forma correta, de acordo com as regras e leis. O nosso convidado de hoje é o advogado especialista no assunto, Eduardo Rachid. Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde pelo convite. Vamos esperar levar melhor informação para a audiência de vocês. Aí. Ótimo. Então a gente começa falando um dos campeões, eu acredito, de reclamação, que é a questão do barulho, né, gente? O que as regras ou, de repente, doutora, as leis do condomínio dizem com relação ao barulho antes das 10 horas da noite? Porque a gente sabe que depois das 10 tem aquela coisa da lei do sossego, perturbação, mas existem também coisas que você não pode também ficar perturbando o outro antes desse horário. Então, como que a gente entende toda essa situação, doutor? O mais importante dizer é que o regramento do condomínio, tudo que você quiser saber pelo seu condomínio vai estar lá na convenção e no regimento interno. E o segundo passo vai estar lá no Código Civil também esclarecendo. Entretanto, com relação ao barulho, nós temos algumas particularidades. Cada município tem sua legislação municipal estabelecendo, conforme o horário, qual que é o nível de decibéis com relação ao barulho. Então é muito importante a gente estar atento a isso para saber até onde é a questão do silêncio, até quando você pode fazer o barulho, qual o limite do barulho, que tipo de barulho. Mas isso interfere nas leis do condomínio? Interfere nas leis do de cada condomínio? Interfere. A lei, assim, geralmente nas convenções e no regimento eles falam o silêncio após as 22 horas, até as 7 horas do outro dia. Aí tem sábado, domingos, feriados, também tem uma regulamentação especial, que aí você tem que nortear. Nossa, gente, é interessante, né? Vamos pensar em situações, então, que infelizmente acabam acontecendo? Para quem mora, por exemplo, no condomínio de casas, que tem as ruas ali, né, tudo fechadinho. Criança na rua brincando, às vezes gritando até tarde. Tem algo que pode ser feito em relação a isso? Ou não, é pública a rua e as crianças podem brincar, gritar até as 10 da noite. Olha, o importante, tem algumas questões que pode vir a configurar, dependendo das circunstâncias. É sempre importante criança, independente do local, estar acompanhado do pai ou do responsável. Ter alguém maior de idade supervisionando essa questão. Se porventura a criança estiver sozinha, não tiver ninguém a supervisionando, dependendo das circunstâncias da gravidade, pode até caracterizar um crime de abandono de incapaz. Nossa. Com relação ao barulho, ele serve como qualquer, tanto para a criança como para o adulto, você tem o limite daquilo que você pode fazer. A gente só tem que procurar regulamentar e utilizar, eu sei que é uma palavra difícil de utilizar, que é o bom senso. Mas a gente não pode chegar coibindo, a gente tem que regulamentar e educar de como você utilizar aquele espaço comum do condomínio da melhor maneira possível. Olha, então, num primeiro momento é conversar ali
com os Ai, pais. mas é tão ou com desagradável isso, né? É difícil. eu acho que tem que ter o bom senso mesmo, né? Nem todos É que a os gente pais vive têm. num limite assim, nossa, será que eu deixo meu filho na tela de um celular, de uma televisão somente, ou deixo na rua para gastar energia? Mas na rua Como até às que- 10 da noite é difícil também, viu, difícil gente? também. Né? Eu Ou não até passo por essa antes. situação, mas eu acho chato. Eu acho. Nem Eu tenho escureceu. filha e assim mesmo eu acho desagradável. Porque eu acho que escureceu, é perigoso para criança estar na rua, também. gente. Por favor, não, né? e tem que ter o monitoramento dos pais, né? Se os pais não podem ficar ali, Não, então largou e ficou. recolham Você as pensa crianças. mais na questão da segurança do que do barulho Sim, propriamente também. dito. Verdade. Os Tem dois. isso. Agora, falando sobre segurança, a gente sabe, né, que as câmeras de monitoramento têm aquele papel fundamental, nos dão até mais segurança, Sim. né, porque estão ali monitorando, qualquer movimento esquisito a câmera vai pegar. Mas e quando a câmera de segurança fica virada para a fachada das casas? Nossa. E não assim, monitorando a rua. Mas monitorando Até a que casa. ponto isso pode, doutor? Você fala isso dentro de condomínio? Dentro Ah, de tá. condomínio, por Ótimo. exemplo, né? Até que ponto isso pode ou não é já uma invasão de privacidade? Isso, a própria Constituição Federal ela já fala da violação da privacidade. A câmera, seja ela tem que tomar muito cuidado para qual sentido ela está voltada. Você nunca pode voltar uma câmera para a porta exclusiva de uma casa, ou até mesmo em condomínio, você vai estar no hall do condomínio, voltar que você tem a visão interna daquela unidade. Então você tem o síndico em si, o síndico que eu falo que é o CEO do condomínio, que coordena todas as atividades, ele tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E quando o síndico faz isso? Aí é de complicado, hein, até gente? dar uma sugestão para vocês assim, o pessoal fica muito bravo com os síndicos porque os síndicos não disponibilizam as imagens Sim. ou pelo celular ou não tem um canal dentro do que antigamente não tinha pode pela fazer televisão. isso, né? Não. Não pode. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que tomar esses cuidados no tratamento das imagens. Porque se vaza essa imagem é crime, ou não? É crime, você pode ser penalizado, mas eu Olha. vejo até por uma questão também da segurança propriamente dita. Sim. Porque você não sabe quem que está morando ali no seu condomínio, você não sabe se tem uma pessoa, um morador que tem uma conduta delituosa ou não, um comportamento já que comete crimes e está monitorando a situação daquele condomínio, como que aquele condomínio age, a hora que aquele morador entra, sai, se tem família, criança, filhos ou não. Então, além da questão legal de proibir, vamos dizer, no primeiro momento, a concessão das imagens, também tem a questão da segurança. Então, se você ficar bravo com o teu síndico, tua síndica, não fique bravo, porque eles estão seguindo recomendações. A gente pode fazer o seguinte, no próximo bloco já entender um pouquinho o papel do síndico, até onde vai esse poder, até onde não vai. A gente conversa com você, manda perguntinha, a gente quer muito a sua participação. Quem mandar perguntinha hoje vai mandar a hashtag falando nisso junto, vai concorrer a um par de convites para assistir o Natal Broadway, que é esse espetáculo tão lindo de Natal do Heather Circus, que está todo mundo amando. Manda sua perguntinha, então, com hashtag falando nisso tudo juntinho. No final do programa a gente faz o sorteio. Bora voltar pro perrengue, que às vezes você está passando aí em casa, com o seu vizinho, que quer fritar um ovo à noite, bate panela de madrugada. Quer fazer faxina de madrugada? Imagina, ficar arrastando o móvel de madrugada e você não sabe mais o que fazer. A criança que não para de chorar, você já ajudou, já tentou e não deu certo. Vamos ajudar você hoje, então, com problemas em condomínio, tá bom? Pode mandar sua perguntinha, mas eu quero lembrar da enquete para você participar pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp é esse número aqui, 12997167989. Já já a gente coloca para vocês, então, anotarem. Qual o maior incômodo do seu condomínio? Hashtag cachorro, hashtag criança, hashtag calote, aquele pessoal que não está pagando o condomínio, ou hashtag barulho. Manda, já já a gente traz para vocês o resultado parcial. Pelo nosso WhatsApp, que a gente vai colocar na tela agora para você, aproveite para mandar o seu depoimento. Tem algum caso assim de, bate-boca mesmo? Poxa, chegou a esse ponto? Ou uma dúvida? Manda para o nosso WhatsApp, que agora está aqui, 997167989. Você pode colocar a hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites para o espetáculo de Natal do Heather Circus, que tá maravilhoso, tá todo mundo comentando, gente. É para guardar na memória, tirar bastante foto, uma delícia, tá? Aqui no estúdio nós estamos entrevistando o advogado especialista em direito condominial, que é o doutor Eduardo Rachid. Doutor, agora a gente vai para um bate-papo com pessoas, com os nossos telespectadores, sobre o assunto e tem pergunta. Vamos ver.
O assunto de hoje é muito bacana, conversando com a Luciene aqui. Ela mora em prédio, num apartamento, e no prédio de vocês, o condomínio, tem um grupo de WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp. Você participa? Não participo. Por quê? Porque tem muito diz que me diz que, muita fofoca, muita reclamação. E eu acho assim, você tem que fazer sua parte, né, do seu jeito. Não adianta reclamar dos outros. Eu acho que se você fizer o seu melhor, você é um exemplo, acaba sendo um exemplo, né? Por isso, eu acho muita bobagem. Vamos entender o grupo de WhatsApp para um condomínio, né? Como que a pessoa pode criar, né, algum padrão de conduta para não ter esse diz que me diz, que a Luciene comentou que tem, e até ser algo saudável que ajude o condomínio? A Luciene fez a perguntinha. Luciene, a sua pergunta é mais corriqueira do que a gente imagina. O que é importante saber do grupo do WhatsApp? Ele é uma ferramenta que tem que ser usada com bom senso e dosimetria. Com relação ao síndico e a síndica, eu oriento geralmente ele a fazer um grupo de transmissão. O que é o grupo de transmissão? Só ele posta como que é o dia a dia do condomínio, vai ter mudança, vai ter manutenção no elevador, vai ter manutenção de fachada, ou seja, ali é um canal de comunicação de como ele está conduzindo a gestão do condomínio. Entretanto, se tiver o famoso grupo do WhatsApp, onde moradores participam, inquilinos, locatários, proprietários, do modo geral, é sempre importante você estabelecer regras de como você vai se conduzir naquele grupo. Entretanto, para o síndico e para a síndica se isentar de responsabilidade civil, ele não ser o administrador do grupo ou não estar nesse grupo. Por quê? Se alguém colocar alguma imagem, algum áudio, algum vídeo que seja ofensivo a alguém, alguma pessoa, e não se tomar as providências, ele pode vir a responder por uma indenização por danos morais e, dependendo das circunstâncias, danos materiais. Agora uma pergunta, né? Que pode acontecer. De repente tem lá a eleição do síndico, a maioria votou no fulano ou na cicrana, mas aí ao longo do período já viram que não está dando muito certo. O que fazer, doutor, de repente, para destituir esse síndico do cargo dele antes de... Porque é anual o prazo para se eleger um novo síndico? É bienal. Até, você vai observar na convenção do condomínio. Ele pode ir até 2 anos. Tem convenções que falam que é por ano, anual. Mas o Código Civil fala até 2 anos. Agora, antes desse período lá, então, constatado no condomínio, é possível tirá-lo do comando? É possível retirá-lo do comando, sim. Tem 3 requisitos que a gente fala: administração não conveniente, a falta de prestação de contas, ou se você não cumpre algum requisito estipulado pelas obrigações do síndico, que a gente fala está no 1348 do Código Civil. Você pode invocar e pedir a destituição. A destituição se faz também por meio de assembleia. Do mesmo modo que ele entrou por assembleia, ele também se faz por meio de assembleia. E para a assembleia você tem 2 modos de convocar: seja o próprio síndico convocar ou por 1/4 dos moradores. Olha só. Olha, tem perguntinhas chegando, vamos colocar na tela? Aí vocês já vão mandando mais perguntinhas, a gente também já responde as suas dúvidas. Primeira do Lázaro: este homem que é lindo, que é o meu pai, e manda uma perguntinha a ele, tá com meus sobrinhos no colo. Que legal. Uma pergunta polêmica, hein, pai? Condômino pode alugar, hospedar pessoas em imóvel por aplicativo quando a convenção do regimento interno do condomínio veta? Essa é polêmica, hein? Por causa do qual que é o nome? Airbnb. Isso, desses aplicativos, né, para alugar. No meu prédio passa por esse problema também, viu? A gente fala, é uma locação atípica, vamos dizer, um contrato de curtíssima temporada. A gente fala atípico porque não tem uma legislação específica para tratar dessa matéria. Mas o senhor Lázaro já deu a resposta. Se a convenção do condomínio vetar, não se pode utilizar a aplicação, o aplicativo. Tem que mudar a convenção. Tem que mudar. É fácil isso? Para mudar a convenção, não. Precisa ser de 2/3 dos moradores para estar aprovando. Então, se a convenção não vetar, não dizer nada, pode se utilizar. Mas caso venha a vetar, isso daí já é entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, por mais que ainda não tenha uma legislação específica, o Superior Tribunal de Justiça já veio colocando essa condição. A convenção vetou, tem que se respeitar. Não falou nada, aquilo que não é proibido é permitido. Então aí poderia. Poderia. Legal. Olha, a gente vai para um intervalo, mas lembrando que você pode mandar a tua pergunta ou seu depoimento sobre problemas, barracos em condomínio, pelo nosso WhatsApp. Pode colocar a hashtag falando nisso para você concorrer então a um par de convites para o circo que a gente vai sortear
no fim do programa de hoje, tá bom? E voltando para o assunto de hoje, perrengue em condomínio, às vezes no estacionamento do seu prédio, é uma bagunça com a vaga, que não tem vaga demarcada. É verdade, Aí tem eu acho que é coisa Nossa, é uma confusão. Ideias aqui a gente tem um monte, porque infelizmente acontecem. Com você acontece, manda perguntinha, a gente fez até uma pergunta na enquete, para entender qual que é a pedra no sapato do seu dia a dia aí, na sua casa, no seu prédio. Era a hashtag cachorro, criança, calote ou barulho. Qual o maior incômodo no seu condomínio? Por enquanto, quem participou pelo nosso WhatsApp 12 997167989 respondeu o seguinte. Olha! 55% falando do barulho. É aquele móvel que arrasta que não deveria. Aí tem Som alto, né, amigo? Som alto, né? Final de Televisão semana, alta, né? Churrascada que vai até meia-noite. E aí tem um monte de barulho. Ou a criançada São também vários. que não sossega o facho na hora que tinha que parar um pouquinho mais. Nossa. 30% depois empatou. O cachorrinho, na verdade, um pouco à frente, que fica latindo, faz o xixi cocô errado. E por fim, o calote, quem não paga, que é algo muito sério também. Eu acho que é o menos pior, porque na verdade tem a ver com quem não paga, né? Tem mais a ver com quem não paga. Vai do prejudicar que o condomínio nas finanças, É, mas não na eu acho que convivência, de não repente. na convivência, É acredito verdade. eu, né, gente? Seguinte, pode participar então, como o Lucas falou, enviando a sua dúvida, tá? Ou o seu depoimento. Quem está aqui com a gente, o advogado especialista em direito condominial, que é o Dr. Eduardo Rachid. Agora a gente vai para mais uma perguntinha. Vamos ver. Estou aqui então no Açaí Colinas conversando com o Júlio sobre o assunto do programa. Morar com muitas pessoas, né? Em casa já dá confusão. Agora imagina com famílias diferentes, né, Júlio? Na verdade são pensamentos diferentes, culturas diferentes. Então eu acho que a principal dica, o principal ingrediente para o bom convívio é respeitar o teu espaço, você respeita o meu espaço e a gente consegue conviver numa boa. Agora, quando falta o respeito, seja num grupo do WhatsApp ou seja também ali presencialmente, qual o passo a passo para a gente cumprir e ter também esse respeito garantido novamente? Aí nós vamos procurar o zelador ou o síndico e se não houver nenhuma forma, aí nós temos que ser mais drástico e daí um papo jurídico acho que é interessante. Vamos entender então no estúdio se é isso mesmo? O Júlio está certo? O Júlio está super certo no parecer dele, na opinião dele. A gente fala que tem uma pessoa importante dentro do condomínio, essa pessoa é o síndico e a síndica. Ele, que nem falo brincando, por ser CEO daquela comunidade ali, ele tem um dever, uma função social ali que a gente faz de mediação de conflitos, de saber como trabalhar a parte comportamental das pessoas e dar um guia ali de como deve se portar na área comum do condomínio. Se porventura, pelo que o Júlio falou, acontecer algum problema de desavenças entre moradores, seja em grupos de WhatsApp ou em assembleias, se for entre particulares, eles que vão estar, cada um, seja na esfera criminal ou na esfera civil, procurando as responsabilidades, que pode advir do que a gente chama de crime de opinião. Pode ser uma calúnia, uma injúria, uma difamação, que aí tem todo um procedimento criminal que corre, como dependendo, se for exposto perante a coletividade ali do condomínio, pode ter uma indenização de natureza civil, reparação civil também. Uhum. A gente colocou na enquete algumas situações que podem acontecer, inclusive os condôminos que são inadimplentes, né? O famoso calote. Vamos entender até que ponto pode chegar a situação e o roubo que ele pode causar num condomínio e como que os moradores podem agir para que isso não aconteça ou não chegue a ficar numa situação descontrolável, doutor? Primeira coisa que é importante saber é que o condomínio inadimplente ele não pode ser vedado a utilização dele dos espaços comuns do condomínio. Uhum. Salão de festa, elevador, piscina, ele não pode ter seu espaço vedado para utilização. Cabe ao síndico, juntamente com uma assessoria jurídica, uma empresa especializada em cobranças, estar fazendo a cobrança dos inadimplentes. Sim. O que é importante, o comportamento dos moradores em si. Saber, se ele não tiver um comportamento, não se educar, quanto maior for a inadimplência do condomínio, essa lacuna, vamos dizer, financeira, vai pesar na previsão orçamentária do ano seguinte. Verdade. E tende o valor da taxa condominial a aumentar com o aumento da inadimplência. Vamos pensar até que mês ele pode segurar isso, quantas parcelas ele pode ficar sem pagar e também a gente pensar se ele tem algum tipo de limitação. Olha, você não está pagando o condomínio, meu amor, então você não vai usar a piscina. Isso pode acontecer ou não? Não pode vedar a utilização do inadimplente, vedar ele a utilizar nenhum espaço comum do condomínio, salão de festa, piscina, elevador,
não pode vedar. Por isso que tem uns instrumentos próprios de cobrança que a própria lei estipula. Por quantos meses ele pode dever? O recomendado é você tratar, disciplinar em assembleia essa questão. Falou, olha, passou de 30 dias, automaticamente vai para o jurídico do condomínio, já começa a ter a cobrança, porque você tem que estancar isso daí o mais cedo possível para que o condomínio não sofra as consequências. Mas é importante a assembleia disciplinar essa questão. Ótimo. Agora vamos falar sobre uma outra questão que envolve finanças também, a questão da reserva, né, o fundo de reserva dos condomínios. De repente foi utilizado lá o fundo de reserva exatamente para alguma emergência, para isso que serve, né, gente, o fundo de reserva. Como fazer novamente esse fundo? Qual que é o valor correto a mais que deve ser cobrado? É de acordo com as contas mensais do condomínio? O que é legal, doutor? Você até já respondeu. O fundo de reserva ele é justamente para situações de emergência no condomínio. Isso aí. Vamos supor que estourou uma caixa d'água, queimou o motor de uma bomba e pode vir a faltar água no condomínio. O síndico e a síndica pode utilizar desse fundo para estar fazendo o reparo. Entretanto, é importante que, em caso de uso, ele numa próxima assembleia ratifique o uso desse fundo de reserva. Ele não pode depois, por livre-arbítrio, tirar essa quantia financeira do fundo de reserva e não depois, em assembleia, fazer a regulamentação dessa recomposição. O que pode ser por uma taxa extraordinária ou até mesmo na própria convenção já vem estipulado um percentual do que corresponde ao fundo de reserva, que é um percentual da taxa condominial que a gente chama ordinária, aquela que você paga comum todo mês. Não é para comprar pisca-pisca de Natal não, viu, gente? Não é Fundo emergência. de reserva, né? É para uma coisa de emergência, tá? Segura aí, você vê aquele dinheiro todo lá, infelizmente pode acontecer emergência. Bora para algumas perguntinhas que estão chegando. Obrigado, viu, pela participação de vocês. A gente começa agora a responder. No próximo bloco, só a participação de vocês. Combinado? Na tela, por favor, então, a primeira participação desse bloco é da Cláudia, que está concorrendo um par de convites, porque ela mandou hashtag falando nisso. Par de convites que está correndo hoje ainda para o Header Circus Natal Broadway. Existe regra para grupo de WhatsApp no condomínio? Ou é cada um por si, cada condomínio cria o seu? O que é importante, sim, regras prontas não tem. Pode o condomínio falar, aqui não pode se, vamos falar de tais e política, não pode falar de futebol, não pode falar de religião. Pode ali o próprio grupo estabelecer regras, mas ele não tem uma vinculação jurídica propriamente dito. Mas quem ficar atento, quem pode responder é o administrador do grupo. Mesmo não sendo ele a pessoa que ofende alguém, ele de uma maneira que a gente fala solidária, ele pode vir a responder também, caso não tome nenhuma atitude, ou de excluir a pessoa, ou de apagar o conteúdo e por aí vai. Olha só. A próxima participação, adorei o questionamento da Vera, porque acontece isso comigo também, Vera. Quando o vizinho de casa, né, nos finais de semana, coloca música alta de manhã até a noite, tem o que fazer por causa do horário? Foi a nossa primeira pergunta, né? Antes das 10 horas. Doutor, não é possível que não tenha algo que possa ser feito, porque embora não seja 10 da noite ou depois, que aí entra naquela questão da perturbação do sossego, perturba o sossego da gente mesmo. E geralmente é música chata, né? Nunca é música boa, você percebeu? É só música chata. Não, mas chega até um ponto que a música legal começa a ficar chata, porque o barulho é um saco. É que nem eu falo uma brincadeira. Ao mesmo tempo que a gente também não é obrigado a ficar toda hora, o cheiro do churrasco, às vezes que vem da sacada, aquela fumaça toda, né? A música acontece também a mesma coisa. Não é porque não chegou 10 horas da noite que você pode estar com sono último. Se a gente for seguir pelo Código Civil, uma das 3 regrinhas que a gente fala dos 3 S's, né, que é salubridade, sossego e segurança, a partir do momento que você afeta o sossego do próximo, você já está infringindo a regra do condomínio. Perfeito. Olha só, manda sua perguntinha com hashtag falando nisso. No próximo bloco, a gente consegue, então, trazer aqui ao vivo as respostas e você concorre um par de convites para o Natal Broadway, esse espetáculo lindo do Header Circus. Todo mundo está amando e você vai amar também. Então, participe com a gente, manda uma perguntinha. Parar um pouquinho dessa conversa com o doutor. A gente está entrevistando aqui hoje, ao vivo, o doutor Eduardo Rachid. Ele é advogado especialista em direito condominial, então a gente está, na verdade, tirando dúvidas sobre isso. Na tela, a próxima participação, vamos dar uma olhada? Tchananã, Renata, moro em apartamento, o meu vizinho do lado fica o tempo todo batendo na parede, que é a minha cozinha. Não aguento mais, o que fazer, doutor?
Renata, a primeira coisa que você vai procurar fazer é conversar com o síndico e a síndica do seu condomínio, para estar checando realmente a ocorrência desse barulho, o nível do barulho, o horário do barulho, qual tipo de barulho, para orientar o vizinho, conversar com o seu vizinho. Caso não cesse, cabe uma advertência ou, dependendo da recorrência, uma multa, caso ele venha descumprir a convenção. Perfeito. Rapidinho, doutor, para a gente conseguir responder mais perguntinhas, a Larissa mandou o seguinte: meu maior problema é o vizinho do andar de baixo que fuma na sacada. Ai, Jesus, o que fazer? Oh, situação, hein? É muito importante, a gente está falando da parte da salubridade. Tem algumas correntes que falam que você pode fumar, que está dentro do seu direito de propriedade. Eu já tenho uma outra interpretação de que você, a partir do momento onde termina o direito de um, começa o do outro, e você não pode afetar a salubridade, a saúde e o sossego do seu vizinho com fumaça de cigarro. Até seguindo a lei antifumo também dentro do estado de São Paulo. Próxima participação, Luiz, ele escreveu assim: não moro em condomínio, mas tenho um problema com barulho muito alto de uma igreja, nossa, ao lado da minha casa. Como posso resolver isso? Pede para Deus, Luiz. Fale com Deus. Meu Deus. Deus não é surdo, né, gente? Só que as pessoas esquecem e fazem as coisas muito altas às vezes. É complicado, Luiz, Né? mas vai do direito de vizinhança. Dependendo do alto lá do barulho, aí você chamar uma viatura da Polícia Militar, relatar a ocorrência da perturbação do sossego, e aí tá tentando resolver essa questão, mas é complicado. Complicado. Acho que dá tempo da última perguntinha. Vamos lá? Eu ia numa igreja que era tão alto que eu falei assim, gente, Deus não é surdo, para que isso? Poderia falar, por favor, sobre o condomínio a respeito da vaga de garagem? Tem um vizinho na frente da minha porta que quebrou meu retrovisor. Meu Deus. Quando acontece Aí, coisa assim. a responsabilidade já não é do condomínio. Aí a responsabilidade é de quem danificou o teu patrimônio e o seu bem. Chato. Mas se você quiser, convida teu síndico para ele tentar mediar essas circunstâncias para estar tentando ressarcir os seus danos. Bom, agora a gente vai para o sorteio. E aí, participou colocando hashtag falando nisso? A gente vai sortear agora um par de convites para o Heather Circus com um espetáculo de Natal, que é o espetáculo Broadway. Um espetáculo lindo, 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 gente. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda? Fioravante. Olha, tá com um passarinho. pouco. Ah, é? Olha só. Um passarinho beijando mais ela. linda, Que adorei. gracinha. Daqui a pouquinho a gente liga para você, tá bom? Terminando, falando nisso, a gente entra em contato pelo WhatsApp. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua vinda aqui e participação, viu? Eu que agradeço, espero ter levado um conteúdo bom para a audiência. Com certeza, trouxe muito. Viu? Obrigado pela companhia de vocês. Amanhã tem um assunto importantíssimo. Boa tarde a todos, sou José Eduardo de Oliveira, médico pneumologista. Convido a todos para amanhã assistirmos ao Falando Nisso, onde vamos discutir sobre pneumonias. Vamos tirar nossas dúvidas e nos orientarmos. Um beijo para você, muito obrigada, viu, pela sua participação. Fique com Deus. Uma boa semana para você. Tchau, tchau.